Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos. Vamos dar continuidade à nossa EBD no assunto o hábito de dizimar. Então nós temos falado sobre os hábitos de um discípulo, os hábitos de um cristão maduro, que é essa hora tranquila com Deus, o primeiro hábito, né? Você tem que reservar uma hora tranquila, um momento no seu dia. O segundo hábito é da oração, se orar segundo o modelo dado por Jesus Cristo. E o terceiro hábito é o hábito de dizimar, de ofertar, de participar dessa manutenção, da obra no que tange o dízimo. Então eu vou passar no aqui, que eu vou falar sobre a segunda parte, e eu vou fazer uma recapitulação. Então nós temos falado que esse hábito, na verdade, ele revela a minha maturidade espiritual. Como diz aqui em 2 Coríntios, que quando Paulo fala que os coríntios abundam na fé, na palavra, na ciência, mas eles precisam também abundar na graça de doar. Então faz parte da crescimento espiritual esse hábito. Vimos aqui como doar é uma palavra-chave da Bíblia, aparece 2.162 vezes. Deus deseja que eu oferte, dizime, enfim, porque isso nos torna semelhantes a Ele mesmo, porque Deus ele é doador, Ele é bondoso, é gracioso. Então é uma característica do nosso Senhor. Isso torna a minha vida para mais perto de Deus. Dirige a minha vida para mais perto de Deus, porque demonstra o meu amor à obra, né? Quando eu tenho essa liberalidade. Doar é o antídoto para o materialismo, porque demonstra que ofertar, doar, dizimar, muitas vezes eu deixando de fazer algo que seria para mim pessoalmente. Eu estou dizendo para Deus que o meu coração, o meu interesse não está nas coisas, no material, nas coisas físicas, mas na vida eterna, na vida espiritual, enfim, ele me ajuda a ir me desapegando dessa questão. Ele fortalece a minha fé. Dizimar ou doar é um investimento para a eternidade, como vimos aqui, que o Senhor manda que nós façamos, manda que os ricos sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir o que têm. Então, que quando nós ajudamos, ofertamos, doamos, nós juntamos, nós fazemos um investimento para a eternidade. Nós não estamos pensando só aqui, né? Doar me abençoa de volta, como diz aqui, ó, feliz o que se compadece e empresta. Salmo 112, 5. Doar me faz mais feliz, pois mais bem-aventurado é dar do que receber. Eu estou passando mais rápido porque eu já expliquei isso. Então vamos passando. O que a Bíblia ensina sobre dízimo? Que significa que dízimo é 10%, é uma décima parte. Eu expliquei que essa questão da décima parte é algo muito antigo. Na verdade, o dízimo é antes da lei. Por isso que nós não consideramos que o dízimo é coisa do Antigo Testamento como se fosse coisa da lei de Moisés, da lei cerimonial. Dízimo não faz parte da lei cerimonial, porque Abraão deu dízimo. O dízimo era algo usual dos povos antigos como um ato de devoção ao seu Senhor, ao seu Deus. Quando ele tinha uma vitória, uma grande vitória, uma vitória em uma guerra ou um ganho, ele dava ali a décima parte como um reconhecimento que aquele ganho, aquela vitória é porque o Senhor, o seu Deus, o abençoou. Então, quando Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, que era o sacerdote do Deus Altíssimo, ele estava dizendo que o Senhor era o Deus dele, por isso que ele deu a décima parte. Então é algo já antigo. Então o dízimo
o dízimo é dar 10% do meu salário ou tudo que eu recebo. E oferta é qualquer coisa além do dízimo. Então, existe uma parte fixa que nós damos. Hoje nós já tiramos parte dos nossos ganhos para pagar impostos, né? E o dízimo seria uma parte que você separa para a obra do Senhor. Porque a obra, Deus, apesar de ser o dono do ouro e da prata, mas ele dá tudo para a gente, para as pessoas, para o ser humano, que ele é o ser humano, ele cuida das coisas de Deus, da terra, nós somos mordomos de Deus, e Deus ele coloca ali na lei dele até como uma prova de fidelidade, que você reconhece isso, que apesar de Deus estar lhe dando, você tem esse poder de cuidar, de gerenciar, mas ele quer que você faça essa devolução por amor, não quer lhe impor nada. É por isso que lá nas igrejas cristãs, ninguém, pelo menos nas igrejas sérias, ninguém fica fazendo terrorismo, colocando mural, se a pessoa não deu dízimo, ela enfim, fazendo algum tipo de terrorismo, porque nós não queremos que as pessoas façam, ofertem por pressão, por medo. Não é essa, assim não vale. Na verdade, a Bíblia diz, olha, aquele que doa tem que doar com alegria e com entendimento, pela fé. Não é nem querendo barganhar com Deus e nem com medo de Deus. Ah, se eu não der, Deus não vai me abençoar. Não. Deus vai lhe abençoar, você vai continuar. Se você era abençoado pelas coisas que você fazia, enfim, você vai continuar. Deus não vai lhe castigar. Mas é claro que ofertar é um mandamento do Senhor, você vai estar obedecendo. Mas não, você não deve obedecer querendo barganhar algo de Deus, nem com dízimo, nem com outra coisa. Qualquer coisa que você faça para o Senhor, você deve fazer pela fé. Seja dízimo, seja leitura da palavra, seja oração, seja culto, seja adoração, seja comunhão. Qualquer coisa que você vá fazer, você tem que fazer por amor a Deus e por fé. Então, dízimo é a mesma coisa. Ninguém vai colocar uma arma na sua cabeça lhe obrigando. Deus também não vai fazer isso. Mas você tem que entender que uma direção que Deus dá, um princípio. Porque deve entregar o dízimo, né? Falamos sobre 8 razões, porque Deus ordena lá em Levítico, no Antigo Testamento, e Jesus recomenda, pela razão que eu falei. Porque isso é um ato de amor. Na verdade, todas as coisas são uma ordem de Deus. É uma ordem de Deus que as pessoas se arrependam. É uma ordem de Deus que as pessoas se arrependam dos seus pecados. É uma ordem de Deus que as pessoas obedeçam às leis, mas Deus não impõe isso, porque não é o tempo. Vai ter um tempo que Deus vai vir e vai julgar. E aí não vai ter essa liberdade de fazer por amor, não. A pessoa vai ser julgada. Mas hoje é um tempo que a pessoa tem liberdade para decidir se arrepender e caminhar nos caminhos do Senhor por livre e espontânea vontade, por amor. Então o dízimo é nesse sentido. Por isso que Jesus diz: vocês que dão a dízimo até da hortelã, mas omitem as outras coisas, devem fazer as duas, devem cumprir esses princípios da lei de Deus e devem também amar o próximo, né? Falando para os fariseus. O dízimo representa que Deus tem o primeiro lugar na minha vida, né? Não é o dinheiro, não é as coisas, não é o medo de faltar, mas pela fé. Então, tudo tem que ser pela fé. Tudo tem que ser pela fé. O dízimo me lembra que tudo que me foi dado, tudo me foi dado por Deus. O dízimo expressa meu agradecimento a Deus, né? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Então, se eu tenho alguma coisa na palavra que diz que eu tenho que fazer, por gratidão, eu faço por amor a Deus. Cada qual ofereça conforme puder, conforme a bênção que o Senhor tem lhe dado. Que Deus diz que se negar a dar o dízimo é roubo, diz lá em Levítico. Porque as pessoas, Deus já tinha ordenado no Antigo Testamento que aquela parte era uma parte reservada e as pessoas queriam enganar, pegando animais
doentes, animais às vezes mortos no deserto. E Deus está dizendo, trouxe essa palavra dura, né? Você roubará, todavia vocês me roubais nos dízimos e ofertas, né? Tudo aquilo que a gente, todo pecado que a gente comete, toda transgressão da lei é uma agressão ao Senhor. O dízimo dá chance a Deus o dízimo dá chance a Deus em provar que Ele existe e que quer abençoar você. Então, dízimo, como eu disse, é um ato de fé. Quando você confia no Senhor e faz prova dele, ele diz aqui em Malaquias, eu abrirei a janela do céu. Então, quando pela fé você faz algo, confiado na palavra, mas não porque você quer algo de volta. Lembrando, repetir isso aqui. Por que eu repito isso? Sobre a questão de não querer algo de volta. Porque, infelizmente, isso é uma prática de algumas igrejas. E as pessoas têm um certo trauma de ofertar. Quando fala em dinheiro na igreja, é um crime. E não é, porque o dinheiro faz parte da nossa vida do dia a dia. E Deus que nos dá os recursos. Vocês sabem, todos sabem, que a obra da igreja não é o Estado que paga, não é Deus não manda uma conta celestial para a gente fazer a obra é feita por todos nós. Então, é como se fosse, uma vez uma pessoa deu um exemplo, dízimos e ofertas é como um grupo de amigos que vão a um restaurante. E naquele grupo de amigos tem pessoas que têm que ganham tanto, outro ganha X, outro ganha Y. E no final das contas, todos são amigos, no final, vão ratear a conta. Quando as pessoas têm consciência, não, se eu tenho condições de dar mais, não. Geralmente acontece isso, né? A pessoa que pode dar mais, ela dá logo mais e abate logo. Não, eu vou dar tanto. Eu já vou dar tanto. Ratearam lá por igual quantidade. Não, mas você deu R$20 para cada um. Aí a pessoa que ganha mais, ela fala, não, eu vou dar 50. E aí cada um vai dando conforme tem. No final tem a pessoa que ganha um pouco menos, ela dá menos. Então, mas todo mundo participa. E como em Coríntios diz, é uma honra poder participar. Então, quando você faz parte de uma roda de amigos assim, você também quer participar, porque você comeu, você participou ali, você quer também ajudar. Então, o dízimo na igreja é a mesma coisa. Cada um dá conforme tem sido abençoado. Por isso que sabiamente é uma porcentagem, né? Porque quem ganha tanto vai dar uma porcentagem, enfim. Então, é uma prova de fé e é uma questão de amor à obra de Deus, amor ao Senhor. O dízimo prova que eu realmente amo a Deus. Se me amares, guardarei os meus mandamentos. Como vemos, ofertar faz parte desses princípios de Deus, dos dízimos, né? Um mandamento. Onde devo entregar meu dízimo? Aí nós paramos aqui, vai começar a segunda parte da nossa mensagem. Onde devo entregar o meu dízimo? Onde eu cultuo a Deus. Então, assim, às vezes as pessoas têm uma visão, não. Os dízimos, né? Deus que me deu os recursos, eu vou ofertar ali o dízimo, vou dar uma oferta e eu vou fazer isso onde eu senti meu coração, onde tocar no meu coração. E é muito bonito, mas não é bem assim. Como o dízimo faz parte como eu disse, aquela história do restaurante faz parte de uma colaboração e de uma oferta à obra, né, do Senhor. Onde eu estou sendo abençoado é onde eu vou ofertar. Então esse é o princípio. Como é que acontecia com os apóstolos, por exemplo? Os apóstolos no início da igreja primitiva, toda a igreja se resumia a Jerusalém. E como é que as pessoas faziam? Elas pegavam os seus recursos e colocavam aos pés dos apóstolos. E os apóstolos gerenciavam.
Mas quando as igrejas começaram a ir para outras regiões, cada região fazia sua coleta. Você vê que Paulo vai dizer, coletar no primeiro dia da semana. Por isso que eles se reuniam no primeiro dia da semana. É o quê? Domingo. Eles coletai. Quando eu passar aí, eu vou levar. Para ajudar, para o ministério. Então, as coletas eram feitas dentro de cada comunidade. E quem gerenciava ali aqueles recursos era o pastor, era o líder, né, o presbítero daquela comunidade. Então, onde você deve entregar seu dízimo? Entregue na comunidade que você faz parte, onde você é abençoado, onde você cultua, onde você é alimentado, onde você é discipulado, onde você é cuidado. E a oferta? Aí a oferta você pode dar em outros lugares se quiser, mas é importante ofertar na sua comunidade. A primeira parte de tudo que ganho e não que sobra. Então, qual parte devo dizimar? A primeira parte. Olha só o que diz aqui Provérbios 3, 9, 10. Honra ao Senhor com os teus bens e as primícias, e com as primícias de toda a tua renda. Então, isso aqui é um princípio desde o Antigo Testamento. As pessoas davam as primícias, o que é o primeiro fruto. É a primeira quantidade. Como as pessoas naquela época muitas vezes eram plantações, como eu disse, criação de animais. Então aquelas primeiras colheitas, vamos dizer assim, era o dízimo. Os primeiros animais que nasciam era separado o dízimo. Então qual era o princípio? Primeiro eu separo do meu Senhor, eu como uma oferta de gratidão. Então a primeiro fruto do meu trabalho, por amor e agradecimento, eu vou ofertar ao Senhor. Esse é com gratidão, né? Reconhecendo que Ele que é o Senhor de todas as coisas, Ele que provê na minha casa. Então, esse princípio ele continua. Apesar de nós não termos, muitos de nós não a renda não vem de plantações ou de criação de animais, mas o meu salário, vamos dizer assim, mensal que seja, aquela primeira parte ali, eu vou separar logo o que eu tenho para ofertar. E eu queria dar aqui uma sugestão. Como eu disse, 100% dos nossos recursos é Deus que nos dá. Nós somos apenas mordomos de tudo isso. Tudo, de tudo, de todo, 100% da nossa vida, de tudo que temos é do Senhor. Não só 100% dos nossos recursos, 100% do seu tempo é do Senhor. As 24 horas do seu dia é o Senhor que lhe provê. Porque na hora que o Senhor quiser, Ele tira o ar do seu pulmão e você se encontra com Ele, você parte. Então 100% do seu dia é do Senhor. Já pensou sobre isso? Se dízimo é um princípio, e você vai ver isso como algo lógico, então seria interessante nós pensarmos sobre reservarmos um tempo para Deus diariamente, um percentual do nosso tempo. Porque para muita gente é mais fácil, muito mais fácil você separar recursos do que você separar tempo, não é mesmo? Separar tempo muitas vezes requer muito mais energia, muito mais dispendioso. Mas Deus é dono de 100% da nossa vida. Então, quando a gente começa a ter uma intimidade maior com Deus, começa a se aprofundar, a gente vê que esse negócio de 10% na verdade é bobagem. Na verdade, pessoas que têm receio e às vezes se apega e tenta se justificar e não quer doar porque estão um pouco longe de Deus. Porque as pessoas que eu conheço, todas as pessoas que você vê que tem uma vida entregue a Deus, ela não titubeia em separar 10% dos seus recursos. Porque ela já deu 100% da sua vida. E ali ela já está pensando em outras coisas, é muito mais. Então, assim, essa questão das primícias da nossa vida é muito mais profundo, é muito mais elevado. A gente, por isso que Deus diz lá em Hebreus, olha, como é que vocês querem
receber o alimento sólido, se vocês estão tomando leite ainda. Vocês estão nessa ainda de ter que dizer, eu ter que dizer para vocês que vocês têm que orar sobre a questão das obras mortas, sobre questões de arrependimento, de perdão, sabe, de dízimo, enfim, de ler a palavra. Isso aí é leite. Mas esse leite aí você precisa já ter tomado e tá para que você esteja preparado para receber a comida sólida. Então, irmãos, essa questão aqui de dízimo e oferta é primário. É primário. Quando a gente se torna mais maduro, a gente não se apega mais. Isso aqui, por exemplo, na minha vida, depois que eu comecei a dizimar, foi bem no início da minha vida cristã, para mim é um hábito mesmo. Eu já separo já no início ali, recebo, já separo e já não conto mais. Eu não conto com aquele recurso. Aquele recurso ali é para a obra do Senhor. O que eu estou orando a Deus é sobre os outros 90%, como Deus quer que eu gaste de forma como eu devo gastar, porque está mais discricionário a mim, vamos dizer assim, né? Deus me dá mais essa liberdade ali nesses 90%, mas eu quero gastar conforme a vontade de Deus. Seja ofertando para alguém, seja separando para uma poupança ou para uma reserva, seja no investimento, enfim. Então, isso foi o início da minha vida cristã e Deus já foi me amadurecendo muito mais. Então, a gente tem que amadurecer. Então, depois disso, já foi essa questão do tempo, da minha vida. Eu tenho que dar a minha vida a Deus, o meu tempo para Deus. Diariamente, semanalmente, eu tenho que reservar um tempo para Deus, porque a minha principal função aqui nessa terra é servir ao Senhor. Então, se é vamos dizer, a minha atividade primária, ela tem que requer um tempo considerável. Apesar de eu precisar me sustentar, precisar trabalhar, precisar ter um tempo com a família, mas tudo isso tem que estar envolvido na minha obra primária, que é ser servo do Senhor. Então, a gente tem que crescer na nossa espiritualidade. Quando devo entregar o dízimo? Deve entregar imediatamente, né? 1 Coríntios. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe à parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade. 1 Coríntios 16, 2. Conforme Deus tem te abençoado. Então, eu recebi, separei. Na primeira oportunidade que tiver, eu oferto. Hoje em dia, graças a Deus, tem muito mais facilidade com a questão da conta bancária. E, enfim. Então, quando devo? Imediatamente. Doando com a atitude correta. Como? Como lembrar? No meu orçamento, o número 1 é o dízimo. Então, se você faz um orçamento, eu sugiro que todos façam isso, é importante você escrever em algum lugar, escrever ou no computador, numa planilha, você ter ali seu orçamento, você saber quanto você investe em cada área. Então, no meu orçamento, os dízimos são uma despesa obrigatória. Existe o bruto e o líquido. O líquido é o quê? Depois que você tira todas as despesas obrigatórias, sobra o líquido. Então, o dízimo está o quê? Nas despesas obrigatórias. Quais são, no meu caso? Os impostos que eu tenho que pagar compulsoriamente, né? Impostos e o dízimo. É a única coisa que está nas minhas despesas obrigatórias, que já é tirado direto. Os impostos, imposto de renda, previdência e o meu dízimo já está lá, separado. Ele não entra num algo que eu posso mexer. Usar envelope apropriado. Então, você dízimo mesmo, é os 10% do seu recurso, pega um envelope, bote lá o seu nome, bote lá o valor, bote lá o mês que está de referência. É importante isso. Ensinar os filhos a entregar o dízimo. Então, isso aí é algo que você vai ensinando, repassando. Como é que você ensina o seu filho a entregar o dízimo? Não é só dando dinheiro para ele ir lá na frente. Isso é uma parte só. Esse ensino que eu estou trazendo aqui, você deve fazer para o seu filho. Olha, meu filho,
100% do que temos é de Deus e Ele nos dá para nós gerenciarmos. Nós aqui participamos com essa porcentagem da obra do Senhor, que é algo muito importante. Então é um princípio que você tem que ensinar. Como devo doar? Doando com a atitude correta. Doe com alegria. 2 Coríntios 9,7. Pois Deus ama o que dá com alegria. Então, quando você entende isso, gente, você vai ofertar com alegria, porque só pode ofertar quem Deus já tem abençoado. Eu só posso ofertar se eu tiver um trabalho. Eu só posso ofertar se eu tiver em comunhão com a igreja. Então, uma dica aqui. Se você não está com comunhão com a igreja, resolva primeiro sua comunhão com a igreja. Ninguém quer a sua oferta, não. Tá? Se você não está em comunhão com a igreja, tem gente que às vezes não está em comunhão e quer ficar ofertando lá, tipo assim, como, não estou aqui em comunhão, mas a minha parte, não, gente. Se você não está em comunhão, não oferte, não dizime. Se reconcilie com Deus e com a igreja. E aí você participa, porque isso é uma honra. Você tem que dar com alegria, em comunhão, de bem com Deus. Doe com generosidade, olha o que está escrito em 2 Coríntios. Porque dou-lhes testemunho de que, segundo as suas posses e ainda acima de suas posses, deram voluntariamente, pedindo-nos, com muitos rogos, o privilégio de participarem deste serviço a favor dos santos. Isso aqui é um grupo de irmãos da igreja que Paulo ali passou e eles queriam testemunhar, eles queriam, na verdade, ajudar. E Paulo está trazendo esse testemunho para a igreja de Corinto, que essa igreja que ele cita, segundo as suas posses e ainda acima delas, tipo assim, eles deram a mais do que eles podiam, vamos dizer assim. Vou dizer que você geralmente reserva uns 10% ali e tal, eles pegaram ali com o que eles podiam e às vezes até mais e doaram porque tinha uma necessidade na igreja e eles ofertaram. Voluntariamente, isso é um princípio importante. Voluntariamente. E se nós soubéssemos como isso é um privilégio, a gente, como eles pediria para participar. Olha, o que eu posso fazer para ajudar? Não só de dízimo, gente. Isso aqui é uma questão de se doar. Se eu tenho recurso, eu dou recurso. Se eu tenho força de trabalho, eu dou. Se eu tenho um dom, um talento, eu dou. Se o que eu tenho, eu dou. Então isso aqui é só porque eu estou falando de dízimos e ofertas, de doação. Mas esse princípio serve para todas as coisas. O que eu tenho, eu ajudo. Eu tenho um talento, eu tenho que ajudar. Se eu tenho um talento e não ajudo, a gente vai falar sobre isso, sobre serviço, na próxima matéria, na próxima classe. É a mesma coisa se eu estivesse roubando dízimos e ofertas. Eu tenho um talento, eu tenho um dom espiritual. E eu não estou ofertando para a obra do Senhor, eu estou como se estivesse roubando do Senhor, porque Ele me deu esse dom, esse talento, esse dom espiritual, esse talento, essa habilidade para me servir a Ele, na igreja e fora dela. Então a gente tem que tomar essa consciência com generosidade. Então eu não dou com medo, com pena, é generosidade. Ó Senhor, o que eu puder, eu vou ajudar. Com generosidade no seu tempo, nos seus recursos. Doe com expectativa. Mas digo isto, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Aquele que semeia em abundância também ceifará. 2 Coríntios 9,6. Até parece, né, que na Bíblia não tem esse tipo de palavra. Não é que Paulo está barganhando com alguém. É que ele está dizendo que quanto mais a gente se dá, tanto com recursos, quanto com a nossa vida, quanto com o nosso trabalho, mais Deus vai suprir. Porque Deus quer que o reino dele seja estabelecido, que a vidas sejam ganho. O que acontece com essas pessoas que estão dando mais de si? Ele vai dar mais capacidade. O pior é quando, não lembra da parábola dos talentos? Quem tinha 5 talentos ganhou 10.
E o que tinha um que enterrou, o que o Senhor fez? Pegou do que tinha um e deu para o que tinha 10. Então, quem tem mais, quem dá mais, Deus dá mais, para que seja usado no seu reino. A chave do doar, mas primeiramente a si mesmos se deram ao Senhor. A si mesmos se deram ao Senhor. Esse que é a chave que eu falei. Não é só questão de recursos financeiros, é a vida. É tudo que a gente tem. Se eu tenho recursos, eu vou dar recursos. Se eu tenho tempo, eu vou dar tempo. Se eu tenho talento, eu vou dar talento. Se eu tenho dons, eu vou dar dons. O quanto eu puder dar. O quanto eu puder. Essa é a chave. E eu gostaria de fazer essa oração aqui. Ninguém é obrigado, é uma oração de compromisso. Mas é algo que se é você que está vendo essa mensagem e está entendendo um pouco mais sobre essa questão da doação, da oferta, e quer fazer essa oração, fique à vontade, mas só se você entender. Então, primeiro ouça e veja se é isso mesmo. Mas eu quero aqui fazer essa oração, quero ler aqui. Pai, eu sei que tu me amas e queres o melhor para mim. Eu reconheço que tudo que tenho ou terei vem de ti. Estou mais interessado em te agradar do que ter mais bens. Eu quero que tenhas o primeiro lugar em minha vida e quero começar a entregar o meu dízimo, como tu tens ordenado, como agradecimento por tudo que tens me dado e na expectativa de que tu continuarás a me abençoar. Eu me comprometo a entregar esses 10% de tudo que tenho para ti. Quero começar a investir para a eternidade. Ajuda-me a me conservar fiel a este compromisso em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Eu não quero. Às vezes a gente fica até constrangido em falar desse assunto. Não porque eu acha. Não constrangido pela lei ou porque seja um assunto que não deva ser falado, mas porque as pessoas têm tanta dificuldade em entender. Mas isso é tão importante quando eu entendo. E eu tenho um entendimento maduro sobre essas coisas. É tão importante quando eu me livro desse temor, essa questão dos recursos, dos dízimos e ofertas, porque eu tenho mais liberdade com Deus. Então, ore a Deus. Se você ainda ficou dúvidas, me procure, me ligue, manda uma mensagem. É importante que você faça as coisas com entendimento e com alegria. Vamos orar aqui? Senhor Deus bendito, obrigado, Senhor, por esse tempo, pela tua graça, porque tu é o nosso Deus que nos sustenta. É tu que provê, Deus, e tu és generoso conosco. A tua mão não está encolhida, sempre está estendida para nos abençoar. Então ajuda-nos a entender sobre a situação de ajudar, de ofertar, de doar. Não só nossos bens, nossas finanças, mas a nossa vida. Ajuda-nos a nos entregar a Ti. Abençoa teus servos, Deus. Abençoa a tua igreja. Sustenta, Deus, cada um. Abre as portas de emprego para aqueles que não têm. E multiplica o trabalho da mão dos teus servos. Não deixa faltar nas nossas casas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe e até semana que vem.